Com o aumento do preço dos combustíveis, o governo federal estuda uma forma de driblar a lei eleitoral para criar um voucher para os caminhoneiros e aumentar também o valor do chamado Vale Gás. A ideia, então, é amenizar, claro, o impacto da alta no preço dos combustíveis. Priscila Yasbeck, olha, você já entrou aqui, ó. 1h da tarde, a gente estava sem você até agora. Daniel Adilto, como que a gente aguentou isso? Oh, mas a lancheira ali atrás dela, provavelmente... Mas ela teve 2 horas também para tomar um lanchinho, né? Ah, mas não é minha essa lancheira. Eu pensei que você ia tomar para si ali, ó, falando que era sua, cheia de frutinhas. Mas a Pri também é fitness. Não pode mostrar a marca, mas tem Proteína. Proteína, gente. Esse pessoal é muito cafezinho. Fitness. É que tá com um guardanapinho aqui sujo dentro, Já mas foi. tem isso. Então, estamos aqui bem abastecidos, acompanhando atentamente a live aí, com muita notícia e informação, operação da Polícia Federal, cheio de notícia aqui. Bom, vamos falar também do nosso drama dos últimos meses, né? Preço dos combustíveis, agora então com essa possibilidade do governo criar esse voucher e também aumento do gás. Fora para driblar ali a eleitoral por meio daquela PEC dos combustíveis, né? O que o mercado está achando disso? Pois é, o mercado não está muito satisfeito, digamos assim, para não usar outra expressão, com toda essa discussão, né? Por quê? Qual que é a avaliação de momento? Realmente os preços estão subindo muito, a gente sempre faz essa observação aqui, é importante falar sobre isso, mas as soluções que estão sendo aventadas são soluções que trazem um risco fiscal muito grande, um risco para as contas públicas, porque são decisões que vão sendo tomadas de forma atabalhoada na visão de economistas, de técnicos, e isso pode acabar trazendo um efeito rebote, ou seja, gasta-se um dinheiro agora de forma não planejada para tentar amenizar esses preços e isso acaba se revertendo em aumento do risco fiscal, das contas públicas e depois também num efeito rebote para a inflação, e aí as próprias pessoas que seriam beneficiadas por essa redução de preços no curto prazo seriam também as mais prejudicadas adiante por causa desse aumento da inflação. Falando especificamente sobre o voucher caminhoneiro e sobre o aumento do auxílio gás, então a ideia é ter um voucher de R$400 mensais para os caminhoneiros e também ampliar o programa do auxílio gás que foi criado no ano passado. Como que isso seria feito? Seria embutido na PEC dos combustíveis, que é aquela PEC que tenta colocar o ICMS numa alíquota, né, ficar isento o ICMS. O ICMS isento teria uma compensação ali do governo, mas entraria na PEC, com isso conseguiria driblar a lei eleitoral. A grande questão que os economistas do mercado dizem é que quando se abre uma PEC, ainda mais em ano eleitoral, sabe-se como começa, não sabe-se como termina. Então, abre-se uma brecha, um espaço para que muitos gastos sejam embutidos nessa PEC e aí haja uma deterioração maior aí das contas públicas. Ô Pri, também essas medidas seriam uma espécie assim de vale tudo em ano de eleição, né? Acho que talvez mais uma, né? Tem espaço do orçamento para isso? Justamente, não tem espaço para isso, né? Então, o teto de gastos não permite mais gastos. Tem esse questionamento aí se entraria o gasto em ano eleitoral ou não. Estava conversando com especialistas em contas públicas, tanto o Bruno Caraza quanto o Murilo Viano. Os dois falaram que, como seria via PEC, a PEC ela se sobrepõe à lei eleitoral, né? Então, essa seria, assim, do ponto de vista ali jurídico, de questionamento de lei de responsabilidade fiscal, o governo conseguiria passar, então, dentro da PEC, esse auxílio caminhoneiro e também o auxílio gás e o voucher caminhoneiro. Porém, o que a gente vê é que tanto essa questão, tanto não tem dinheiro para fazer isso, pode gerar esse risco fiscal todo que eu falei, pode haver uma ampliação desses gastos para além desses benefícios, porque conforme a PEC vai tramitando, também os políticos vão tentando colocar os seus interesses ali dentro, como a gente viu acontecer, por exemplo, com a PEC da Eletrobras, que entraram vários jabutis ali no meio, mas tem também um outro ponto importante dessa questão toda, que é a insatisfação dos próprios caminhoneiros, que já disseram e já relataram que R$400 seria visto como uma esmola diante do aumento do preço dos combustíveis, diante do aumento do custo do transporte, né, frete, então pedágios, eles falam que não daria para nada um auxílio, né, um voucher de R$400 por mês. Então, além de ser algo que prejudica as contas públicas, fragiliza a percepção sobre a nossa economia, ainda assim pode ser que não seja o suficiente para conseguir conter as insatisfações dessa base, né, enfim, dos caminhoneiros, né, que são uma base, inclusive era uma base do governo. Valeu, Pri, obrigado pela análise e pelas informações.